Então bora lá, o que eu aprendi vendendo mais de 40 mil livros nos últimos mais ou menos 5 anos. Esses livros não são meus, são livros de especialistas em áreas específicas, geralmente são professores, doutores, né, professores de faculdade que escrevem livros e procuram a nossa agência para estar divulgando esses livros. E essa parte de vendas de livro físico foi uma das coisas que desbloqueou a nossa empresa no sentido de plataformas digitais, porque até então, antes de começar a vender livros físicos, a gente só vendia infoprodutos, né? Produtos 100% digitais. E aí, por meio dos livros físicos, né, surgiram oportunidades, a gente abraçou e nos desenvolvemos a partir disso, né? Alcançando grandes marcas, né? Nossos clientes, alguns já faturaram múltiplos milhões, né? Essas placas aqui ganhei de presente, inclusive, de um dos nossos clientes, que já vendeu bastante livro na plataforma Eduz, e já pegou praticamente todas as plaquinhas da Eduz, e acabou deixando algumas aqui com a gente, né, para compor o cenário. E, cara, o primeiro tópico que eu separei aqui sobre o que eu aprendi vendendo esses mais de 40 mil livros esses 5 anos é o seguinte: parece que o Brasil ainda tem esperança. Esse é o primeiro tópico. Então, assim, cara, a gente vende livro todos os dias, são dezenas de livros de autores diferentes e tal, né? E assim, antigamente eu não ia imaginar que tanta gente ainda compra livro, tá? Eu imaginava que era eu e mais 10 pessoas, entendeu? Eu gosto bastante de ler, leio todos os dias. Gosto bastante de livros de desenvolvimento, livros que trazem algum aprendizado para eu implementar na minha vida profissional, pessoal. E, cara, eu conheço pouquíssimas pessoas que leem. Então, quando a gente começa a trabalhar com produtos e começa a divulgar para o Brasil inteiro e a gente vê que começa a vender todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, e aí vende 1.000, vende 2.000, 10.000, 20, 30. Caramba, cara, realmente tem uma galera, uma boa galera que compra livros, né? Então, assim, considerando que o livro, a leitura, né, o hábito de ler é muito bom para o desenvolvimento das pessoas, né? Me dá essa sensação de que o Brasil ainda tem esperança em certo nível, né? Ver essas vendas, ver essas pessoas interessadas em aprender e se desenvolver profissionalmente, né, ou pessoalmente, é algo que desperta essa reflexão, né? Talvez o Brasil ainda tenha alguma esperança, né? Comenta aí embaixo. Você é um leitor? Você gosta de ler ou não consegue manter a atenção, né? Hoje as gerações mais recentes têm cada vez mais dificuldade em manter a atenção em alguma coisa que não seja muito instantânea ou libere extrema endorfina em menos de um minuto, né? Que é o que a gente está acostumado no Instagram e no TikTok. O segundo ponto é que vender livro dá dinheiro. Cara, são mais de 40 mil livros, né? E a gente também vende alguns produtos digitais. E, cara, são milhões em faturamento só com venda de livro, tá? O livro não tem tanta margem quanto um produto digital, então quando você vende um livro, você tem custo de envio, você tem taxa da plataforma, você tem custo de impressão, você tem vários custos que comem a sua margem, mas não deixa de ser algo que dá dinheiro. Então, assim, vender livro de fato dá dinheiro. E tem uma galera fazendo muito dinheiro vendendo livro. Uma galera, tá? E às vezes a gente nem dá tanta atenção a isso. Fica muito ali nos produtos digitais. Eu mesmo não ligava tanto para isso antigamente. Até eu ver o potencial desse mercado, que é realmente muito, muito grande. Terceiro ponto: identidade, comunicação e tráfego são os pilares fundamentais para você sair da média quando se trata de vendas de produtos em plataformas digitais. Vendas online, de maneira geral. Então, quando eu falo identidade, é a sua identidade, a forma como você aparece, a forma como o seu produto aparece. Isso conta demais, tá? Como o seu produto é percebido já logo de cara, sem que palavras sejam ditas. Então, isso é muito interessante. Então, quando a gente para avaliar, por exemplo, um livro que a capa comunica muito com o público-alvo, ele geralmente vende melhor. Às vezes tem livros que os caras dão uma viajada e não vende tanto. Então, vamos supor, a gente trabalha aqui muito no nicho de saúde, de treinamento e tal. E, por exemplo, tem um livro
que a gente vende, que ele é sobre performance e prevenção de lesões. Só que a capa só tem os caras shapeados, entendeu? Tipo, a capa é mais bodybuilder, sacou? E que não dá match muito com o produto, né? E esse livro ele não vende tanto, né? E aí tem um livro que ele é muito semelhante, só que a capa dele é muito mais focada à reabilitação, performance, prevenção de lesões de fato. E aí conecta muito mais, esse livro vende muito mais. E o título é quase o mesmo, a temática é quase o mesmo. Muda o autor, né? E muda a capa, muda a identidade. E aí quando muda a identidade, muda muita coisa, sacou? Então identidade é muito importante, comunicação é muito importante. Quando eu falo comunicação, é desde o início. Então a comunicação do seu produto, a comunicação do seu criativo, que é o anúncio que vai aparecer para a pessoa, que é uma das primeiras coisas que a pessoa vê. Então, essa comunicação é muito importante. E depois a comunicação do anúncio, a comunicação da sua página, que a gente chama geralmente a copy da página de vendas, estrutura persuasiva da sua página de vendas. Depois, a comunicação do seu checkout e a comunicação depois do pós-venda. Então, comunicação é muito importante. E tráfego, tá? O tráfego pago, bem direcionado, ele pode salvar sua performance de uma maneira que, enfim, surreal, tá? Tem gente que, assim, vende só no orgânico e fica pingando 2 vendinhas por dia, 3 vendinhas por dia, 1 venda por dia, tem dia que não vende nenhum. Aí a gente vai e implementa o funil de tráfego, o cara começa a vender todo dia, começa a vender 5 por dia, 10, 20, 30 por dia, sacou? Então, o tráfego, ele come um pouco da margem, ele é um investimento que você está colocando ali, mas, cara, vale muito a pena, vale muito a pena. Pensa que você tem, assim, um tempo de vida aqui, sacou? Então, tipo assim, quanto mais você conseguir vender, melhor. Quanto mais pessoas você atingir, melhor, né? Quanto mais você conseguir expandir os seus negócios, melhor. Então, muitas vezes, isso é algo que eu exercito cada vez mais em mim mesmo, eu tento abrir um pouco mais de mão de margem em algumas coisas minhas para ter mais escalabilidade, porque eu sei que eu tenho um tempo limitado para fazer as coisas que eu quero fazer, para alcançar as coisas que eu quero fazer. E para alcançar, para ir além, eu preciso de ajuda. Muitas vezes, para ter mais ajuda, ter ajuda de pessoas, ter ajuda de ferramentas, ter ajuda do próprio tráfego pago e tudo mais, a gente tem que abrir um pouquinho mão de margem, tá? Para alcançar mais pessoas, para vender mais, para ir além, para faturar, lucrar mais, tá? Agora, neste mês, por exemplo, né? E não, tipo assim, vou ficar mantendo o ROI 3, 4, 5, mas vendendo só para 2, 3 pessoas. Não, poxa, eu prefiro vender o ROI 2, batendo no limite 2, mas vender para 10 pessoas, sacou? Prefiro mais vender para mais pessoas, abrir mais um pouco mão de margem. Claro que dentro de um limite, tem um limite onde isso faz sentido e não faz sentido mais, sacou? Então, me mantenho dentro desse limite, tento exercitar esse limite ao máximo, investir no máximo dentro do limite que eu me propus. Então, geralmente, a gente tem o CPA limite, que é o custo por aquisição, né? Então, vamos supor, poxa, o custo máximo que eu quero pagar por cliente é R$30, e a gente exercita o máximo dentro desses R$30 para vender para o máximo de pessoas, limitado nesse custo de aquisição de R$30, sacou? Então, tenta pensar nisso aí também, qual que é o custo máximo de aquisição que você quer ter no seu produto, né? Quanto que você quer investir em marketing para adquirir um cliente, e aí você tem que escalar em cima disso, sacou? E aí, se nada der certo, você otimiza. Então, tem todo esse funil que a gente comentou aqui, que a gente falou de comunicação, né? Então, tem os criativos, tem a página, tem o checkout. Você precisa avaliar e melhorar todas essas etapas para que você consiga converter mais pessoas a custos menores e consiga escalar cada vez mais. Então, é constante e está linkado diretamente. Isso que eu acabei de falar está linkado diretamente com outro tópico aqui. E o quarto ponto é o seguinte: não menospreze a inteligência do seu público. Eles leem. Então, assim, cara, uma coisa é você vender para um cara que ele tá o dia inteiro só ali no Instagram, endorfina, 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 aquele cérebro, sabe? Tipo, o cara mal pensa, sacou? Ele tá... É estímulo, estímulo, estímulo. O cérebro do cara é um amendoim, sacou? Outra coisa é você vender para um cara que lê. É um outro público, é uma outra linha. É um cara que ele quer mais... Geralmente coisa técnica, ele quer entender o porquê das coisas. Ele quer o como. Começa pelo como diria o Marcel, né? Então ele quer entender o como, ele não quer ir só pela aquela parte emocional. Então quando você fica, aquela parte emocional, sua dor, a dor, o seu desejo, que a estrutura de página geralmente trabalha muito nisso, né? Suas dores, seus desejos, suas dores e desejos, né? Tentando, tipo, ativar gatilho mental. Aí você fica muito nesse negócio de gatilho mental, né? Aí o cara fica assim, poxa, que negócio marqueteiro, não sei o que, você acha que isso aqui não tem muito a ver comigo, não, né? Às vezes
funciona melhor você ir direto na objetividade, direto no que a coisa se trata, sacou? Então, seu livro é para solucionar tal coisa, então vamos direto nisso aí, direto nessa parte de entrega, direto no valor. Vamos tentar pegar aquela sua página, que ela é super longa e super persuasiva, vamos tentar reduzir ela, deixar ela mais enxuta, mais direto ao ponto, para ela chegar martelando já o cara, sacou? Para que ele ao menos leia todas as lâminas, né? Às vezes a gente tem aquela página muito longa, pô, tem 8 lâminas. Tu vai ver as métricas, o cara não tá nem lendo nenhuma das lâminas, ele vê a primeira e vê o preço, e pronto, sacou? Então é aquela página longa que você deu um maior trabalho para fazer, não vale de nada, muitas vezes. Né? Então tem que estar sempre avaliando para ver o que funciona e o que não funciona. E grande parte das vezes é interessante você pensar por esse lado. Não menospreze a inteligência do seu cliente. Muitas vezes ele é mais inteligente do que você. Quinto ponto, os testes e as otimizações contínuas são as chaves do resultado. Então, cara, quando a gente fala de venda de produto, principalmente quando a gente fala de perpétuo, que são produtos que vendem todos os dias, então é um livro lá que ele tá lá e ele vende todo dia. Ele tá lá disponível para venda todo dia. Ele não fecha carrinho, abre carrinho, não é lançamento, sacou? Esse cara, uma hora, tu tá rodando um anúncio e ele vai saturar. O anúncio que vende a 10 por dia com ROI 5, daqui a pouco ele tá com ROI 2, daqui a pouco ele tá com ROI 1, daqui a pouco ele não tá vendendo, daqui a pouco ele tá dando prejuízo, entendeu? Então, os testes e otimizações eles são contínuos porque as estruturas tendem a saturar, os criativos tendem a saturar. Uma hora a sua página já vai ser vista por grande parte do público-alvo, né? Ainda mais se o seu público for bem segmentado. Então, tem que ser otimizado também. Tem uma frase que eu ouvi do Pedro Sobral a primeira vez, que ela é assim: você está sempre um teste de dobrar ou triplicar o seu resultado. Você pode estar um teste, um criativo, de dobrar ou triplicar o seu resultado. E essa coisa é real, tá? Ela é muito real. Né? A gente que testa coisas todos os dias, a gente vê que muitas vezes, poxa, a gente testa uma coisinha bobinha diferente. É aquele negócio de colocar o preço de uma maneira diferente, né? Colocar aquele RS um pouco menor, a letra maior, ou colocar a coisa de outra cor, colocar o preço de outra cor, mudar o fundo da imagem, trocar uma imagem, né, em algum story, né, algum anúncio em formato story. Poxa, mudar uma headline, coisas pequenas têm o potencial de mudar completamente o seu resultado. Então, os testes e otimizações eles precisam ser contínuos, porque se você não testa e não otimiza, você nunca sabe se você está na versão mais aprimorada do seu criativo, da sua página e etc. Tá? E muitas vezes você não está. Provavelmente você não está. Tem versões da sua página que são melhores do que a atual. Você tem que aceitar isso, entendeu? Tem que aceitar isso. É complicado porque isso vai te forçar a buscar coisas melhores, vai te forçar a trabalhar mais. Mas é a verdade, tá? Então você está sempre um passo, um criativo, uma página nova, uma nova copy de melhorar bruscamente seus resultados. E o último ponto sobre vender livros, que eu aprendi vendendo mais de 40 mil livros nos últimos 5 anos, é que o seguinte: se você vacilar na entrega do livro ou qualquer etapa do pós-venda, as pessoas vão te xingar e te odiar. Então, tenha atenção nessa parte de logística, tá? Você precisa entregar as coisas no prazo que você estabeleceu. Você precisa ter uma boa parte de logística. É interessante que você tenha uma pessoa dedicada a essa questão, que você não vacile nessa parte, porque essa parte é muito importante. Se a pessoa começar a atrasar, ver que está atrasando a entrega do livro, ela vai encher o seu saco. Ela vai te chamar no Instagram, ela vai dar um jeito de encontrar o seu WhatsApp, ela vai te mandar um e-mail, ela vai te ligar, ela vai comentar nos seus anúncios, ela vai comentar nos seus posts, ela vai falar mal de você para todo mundo, entendeu? Então não vacila no pós-venda, não vacila. Eu já vi tanta coisa acontecer no pós-venda, o livro chegar na casa da pessoa todo amassado, rasgado. Já vi livro indo 2 livros no lugar de um livro só. Já vi indo o livro errado. Já vi tanta coisa acontecer porque eu não cuido dessa parte de logística. Geralmente é terceirizado. E, cara, tem que dar uma atenção, tá? É importante, muito importante dar essa atenção. Porque muitas vezes você acaba queimando a sua imagem ou a imagem do especialista. Então essa parte é muito importante mesmo, tá bom? Então esses foram os 6 pontos que eu queria trazer aqui nesse vídeo. Espero que tenha sido interessante para você. Se você gostou, deixa o like. Comenta aí o que você quer que eu aborde no próximo vídeo. Não deixe de se inscrever no canal. Esse aqui é um canal
novo, que eu estou compartilhando vídeos nesse formato um pouco mais leve, mais direto ao ponto. Se você gostou, se inscreve aí e acompanha para mais vídeos. Tamo junto, até o próximo vídeo.